Pode pôr que depois eu limpo. De que lado sopra o vento? De que lado vem? De onde vem as lágrimas? De onde vem as Pra que lado passa o amor a caminhar? Por onde andará? De onde vem a força que nos faz crescer? que fonte é essa onde estará? Que nos leva a olhar o que nossos olhos não queriam ver. De que lado sopra o vento do entender? De que lado De onde vem as lágrimas? de onde vem que as Pra que lado passa o amor a caminhar? Por onde andará? De onde vem a força que nos faz crescer? que fonte é essa onde estará? Que nos leva a olhar o que nossos olhos não queriam ver, para aprender a Esse é o seu. Muito boa noite a todos e muito boa noite a todas. Sejam bem-vindos a mais uma noite de Reforma Íntima. Nosso boa noite também para os nossos amigos da internet que nos acompanham toda quarta-feira e estão aqui conosco num propósito único, que é o propósito de evoluir. Nós queremos ser Jesus. Ele disse, né? Vós sois deuses. E a gente acreditou. Então, eu quero ser melhor do que eu sou a cada dia. E aí, para isso, nós temos esse grupo que coletivamente divide experiências, conta suas histórias e trabalha junto para descobrir as nossas imperfeições e, ao mesmo tempo, nos transformar. Esse é o grande objetivo do nosso trabalho. Nós temos hoje a grata satisfação de ter conosco, facilitando o trabalho da noite, o senhor Carlos Gomes. E como é de costume da nossa casa, no mês de dezembro, nós guardamos as quartas-feiras, todas elas, para falarmos um pouquinho do homenageado deste mês. Porque, por mais que seja piegas dizer, dezembro é um mês que as pessoas se sentem mais voltadas para a caridade. Elas querem ajudar, elas adotam criancinhas para dar presentes, elas doam cestas básicas com mais frequência. Isso é constatado, né, em pesquisas, que as pessoas fazem mais atos de bondade no mês de dezembro. Então, a gente tem que aproveitar que a pessoa está suscetível e falar de quem é o responsável por esse mês e por essa intenção de fazer o bem.
aquele que esteve entre nós e que fez, que mostrou como fazer, né? Amai-vos como eu vos amei. Assim ele disse. Então hoje o Carlos vai conversar um pouquinho sobre Jesus, abrindo o nosso trabalho de dezembro sobre Jesus. Nós temos leiturinha inicial com a Dil e depois a gente faz a nossa prece. Boa noite. A nossa leitura é do livro Vida Feliz, psicografado pelo Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Não te canses de amar. É possível que a resposta do amor não te chegue imediatamente. Talvez te causem surpresa as reações que propicia. É possível que as haja desencorajadoras. Sucede que, desacostumadas aos sentimentos puros, as pessoas reagem por mecanismos de autodefesa. Insistindo, porém, conseguirás demonstrar a excelência desses sentimentos sem limite e mimetizarás aqueles a quem amas, recebendo de volta a bênção de que se reveste. Ama, portanto, sempre. Você vai fazer? O Vinícius vai fazer a prece. Pode vir aqui. Vamos fazer a nossa prece, então. Quem se sentir à vontade, feche seus olhos. Não como um ritual, nem como uma obrigação, mas porque nós, humanos ainda muito imperfeitos, nos permitimos nos distrair pelas coisas do mundo material. Que a gente se lembre disso, dessa nossa distração, não como uma crítica ou como um castigo, mas como um aviso, para que nós sempre possamos nos lembrar qual é a verdadeira direção da nossa vida, qual é o verdadeiro motivo pelo qual nós estamos aqui hoje. O mundo material nos dá inúmeros, mas o nosso coração em Jesus nos dá um só: amar. Que hoje nós possamos pensar em como vamos recepcionar Jesus, não só nesse mês de dezembro, mas que esse seja o primeiro de muitos, em que nós abriremos as portas do nosso coração e da nossa vida para esse mestre tão amado e tão querido. Que a espiritualidade maior esteja conosco, amparando como sempre, sustentando os trabalhos do nosso núcleo espírita de fraternidade e amor. Que assim seja. Vou deixar o microfone. Boa noite. Boa noite. É sempre uma boa noite quando a gente vem para uma casa onde se respira Jesus, onde se fala do Evangelho e as paredes ficam impregnadas dessa vibração de Jesus. Por isso é diferente estar aqui e estar em casa, né? Porque aqui, além de toda essa vibração do ambiente, existem espíritos, trabalhadores da casa, que estão conosco, né? Trabalhando, nos inspirando e nos ajudando a assimilar agora o que deveríamos ter assimilado há 2000 anos, mas estávamos distraídos com outras questões e hoje estamos correndo atrás. Que bom que ainda estamos correndo atrás. Como a Lili falou, esse mês pensamos em Jesus e ele vem, né? Todo Natal ele vem. Como é que estamos nos preparando para receber esse Jesus em nossa casa? Não só na casa material, mas a nossa casa, que é o nosso templo, que é o nosso corpo, que é o nosso espírito. Porque para receber uma pessoa importante, né, e muitos de nós
Vamos receber visitas agora no Natal, né? A gente prepara a casa, limpa, enfeita, vê a comida que vai servir. Jesus é o mais importante das visitas. Como é que estamos nos preparando para receber Jesus esse mês? Pelo menos esse mês. Vamos pensar nisso? Não tá. Primeiro tem que saber o que é recepção, né? A gente vai no dicionário e está escrito que é um substantivo feminino, ato ou efeito de receber, modo de receber. Além disso, acolher, aceitar e admitir. Nós temos, né, na porta de nossa casa uma recepcionista. Ela recebe, ela acolhe, aceita a presença de todos que vêm e põe para dentro da casa, admitindo na nossa casa. É isso que vamos fazer com Jesus. Primeiro receber, abrindo a porta para ele entrar, acolher em nosso coração, aceitar que é ele que devemos seguir e admiti-lo em nossa vida ad eterno, para todo sempre. Será que é essa a nossa proposta de Natal para esse ano? Quem quer falar a respeito? Quarta-feira é conversa. Vamos dialogar. Um de cada vez. Eu acho que a gente começa num conceito que parece simplista, mas que já é muito complexo. Porque na vida material, a gente costuma receber muito, né? A gente recebe as coisas, mas a gente não acolhe, a gente não aceita, a gente não admite que são passos diferentes. Então, você perguntou a gente, né? Eu fiquei pensando assim, nossa, acho que é meio que uma luta diária, né? Porque todos os dias você tem que acordar e pensar, e fazer uma leitura e pensar de novo, oh meu Deus, mais um dia, né? Igual o né? O Alcoólicos Anônimos, mais um dia. Só por hoje. Só por hoje, me ajuda a vencer só por hoje. E é intenso, né? E porque às vezes a gente pensa só no receber, só abrir a porta e deixar a pessoa entrar. E não é, né? Porque até na nossa vida, às vezes a gente recebe uma pessoa para fazer amizade, ou na nossa casa ela vem pela primeira vez e não volta, porque ela só foi recebida, não foi acolhida, não se sentiu aceita e não foi admitida na nossa casa de fraternidade e amor. Então, a gente não percebe, né, que esse receber, recepcionar, é muito mais do que só abrir a porta e deixar a pessoa entrar. Porque ela entra e sai, né? Jesus já entrou várias vezes na nossa vida, só que a gente deixa ele escapar, né? Não que ele não queira ficar, a gente que não tem o acolhimento para deixá-lo ficar. Por quê? Tem uma resposta. Porque aceitar Jesus, acolher Jesus, admitir Jesus, é mudar de vida. Todos que aceitaram, vou falar aqui dos que aceitaram, não foram mais as mesmas pessoas depois disso. E nós queremos continuar sendo as pessoas que somos, materialistas. É isso que nos impede de aceitar Jesus. Distraímos, escolhemos a matéria o tempo todo. Né? Posso Pode. visualizar um exemplo prático? Fiquei pensando assim, às vezes a gente tem uma visão de que isso é uma mudança muito difícil, ou muito intensa, realmente é, mas ela é mais simples do que a gente pode pensar. Eu fiquei pensando em mim. Quando meu filho nasceu, eu quebrei o paradigma de achar que era normal eu usar a palmada para educar. Foi um paradigma que eu quebrei. E aí o tempo foi passando. Hoje eu olho e vejo o quanto isso mudou, não só a minha relação com ele, né? A minha visão sobre a violência e sobre a vida. Então, hoje, eu não acho aceitável uma pessoa agredir a outra, seja de qualquer forma. E do mesmo modo, Jesus, sem a gente perceber, quando a gente recebe, faz esse acolhimento, a gente vai trazê-lo para a nossa vida e vai mudando aos poucos, até será inadmissível não tê-lo.
Porque nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas, só que com outro olhar. É o olhar que vai mudar. O olhar sobre a vida, sobre as pessoas e sobre nós mesmos. Né? Olha o exemplo da Vanessa. Ela nunca mais deu pomada em ninguém. Ele disse ninguém mais. Né? Então vamos ler o Evangelho, né? Quem não tem o hábito, agora é a hora. Anotado em Mateus, capítulo 10, versículo de 40 a 42, Jesus conversando conosco. Não precisa ser ele diretamente ter que materializar para a gente deixar entrar em nossa casa. Ele estava falando com os discípulos aqui, dizendo: quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Né? Então, recebamos aqueles em nome de Jesus, no caso, os discípulos, né? Ou alguém enviado por ele. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. O que ele quer dizer? Quando você recebe aquela pessoa que é superior espiritualmente, você começa a se parecer com ela. Justo, porque as conversas vão ser diferentes. Porque nós somos influenciados pelas amizades, pelos ambientes, pelos locais que frequentamos. Né? Então, quando não tem aquela expressão, ande com os bons, que um dia você será um deles, e realmente é isso. Né? Receber alguém que vem em nome de Jesus, começa a conversar, a conversa se eleva e a gente se torna tão evoluído quanto aquela pessoa. Quem trabalhou com Chico Xavier ou ficou um bom tempo com ele, teve essa oportunidade, né? De naquele momento ninguém tinha mau pensamento perto de Chico Xavier. Primeiro porque ele lia pensamento e por outro porque o ambiente não era propício a baixar, né, a vibração. E dependendo com um grupo com que a gente esteja, é palavrão, é falar dos outros, né? É só ver o negativo no outro e a gente embarca. Né? Sem querer, a gente está falando aquilo que eles estão falando. Por isso que é preciso mudar as amizades. A Vanessa lembrou dos dependentes químicos, né? E é uma das propostas dos 12 passos é esse: não volte às mesmas amizades, porque senão você vai recair, né? Porque o assunto vai ser o mesmo. Então, se nós queremos elevar os pensamentos, precisamos selecionar ambientes, nem todos os ambientes a gente precisa ir, e até selecionar pessoas. Se entra aquela pessoa na nossa casa que vai baixar a vibração, né? É tão importante essa amizade assim, ela não quer aprender com a gente, que pelo menos fala do Evangelho, faz uma prece. Eu acho que a gente despreza muito a vibração. Né? A gente vive como se não existisse, como se fosse nada. A gente despreza o espiritual. Por quê? Não é maldade. Quantos milênios nós vivemos na matéria? Então a gente está tão acostumado com a matéria que é difícil pensar que existe vida sem matéria. Né? Como é que é eu estar vivo sem esse corpo que eu amo tanto? Né? Que eu cuido, que eu quero que seja centenário. Então é pensar isso, eu sou mais do que o corpo. Né? E o corpo eu vou ter que devolver para a Terra daqui a pouco. O que é que vai sobrar? É essa sobra que eu preciso investir. E essa correria que a gente vive, esse imediatismo, a gente também liga o piloto automático e esquece de vigiar. Então, você está num ambiente, no próprio ambiente de trabalho, esquece da sua vigilância e cai naquele clima de maledicência, e aí você perde todo o trabalho que você tem de melhoria na semana, no mês e tal, por uma questão de ligar o piloto e ir pela onda, né? Não presta atenção, não vigia. A gente também tem que celebrar as pequenas vitórias, né? Essa semana, anteontem eu falei isso, eu costumava ser muito sarcástica. Qualquer coisa que a pessoa falava, eu dava aquela alfinetada, dava. Ironia, né? Coloquei na minha cabeça que não ia mais ser assim. Agora, minha próxima meta é não ser maledicente, porque o povo não está ajudando. Então, o cheiro já começa. Aí você viu? Eu já não falo mais, mas eu escuto. Agora, a próxima fase é não escutar. Por conta dessa vibração, a vibração fica muito ruim.
Fica muito ruim. Fica pesado. A ponto de você não querer trabalhar mais. E quando a gente já tem uma outra visão, a gente se incomoda com isso, porque antes era normal, né? Então você acostuma com aquela forma de ser e não pensa que tem uma outra forma de ser. E Jesus veio fazer isso, nos mostrar que tem uma outra forma de estar no mundo e viver aqui, do que só matéria, só dinheiro, só trabalhar, só ganhar, 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 e na verdade não ganha nada, porque tudo de material vai ficar. É pior que era. Quando a gente fica na sintonia, aí como a gente está estudando, logo já vem na mente da gente, não tem que mudar. A gente sente até mal mesmo quando você está naquele rodinho, esse falando coisa, você ouviu. Você incomoda mesmo. Então eu vou ensinar vocês a conversar com esse pessoal. Ó. Quando começar a falar aquelas bobagens, você não vai perder a amizade. Você está ali no grupo, né? Você também não vai ser antissocial. Você olha para a pessoa, né? Ela falando, e em pensamento você fica assim: Jesus, 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 que mantém a sua vibração, né? E olha como se estivesse prestando atenção, mas você está ligado a Jesus. Mas tem uma coisa também que eu percebi que aconteceu. Quando você muda, as pessoas se afastam de você. Aí está a vibração. Ela está tão diferente, né? Não é mais a mesma. Aí a gente lembra porque que Jesus falou que vem trazer espada, né? Não é para a gente ficar nessa maré mansa, a gente vai lutar. A gente vai enfrentar alguns embates por essa mudança. É, porque a gente muda e as pessoas ficam pensando, não é mais a mesma, não é tão legal. É, careta, né? Não conversa mais. Ela não está na minha vibe. Fala, Vinícius. Nossa, não contribui mais na foca. E é interessante a gente pensar que a gente luta por ser igual, mas o que é rico é ser diferente. E é entender que a gente muda mesmo, e a gente vai mudar. E se você olhar para 5 anos atrás e achar que você está igual, está errado. Se preocupe, se incomode. A gente tem que mudar mesmo. Por isso que de vez em quando fazer uma autoavaliação, né? O que eu era há 30 anos atrás, o que eu era antes de ser espírita, o que eu sou hoje, mudou alguma coisa? Né? Fala, vai. Essa questão de identificar primeiro o que precisa ser mudado para depois mudar, né? A gente pode debater por dia a dia da gente, né? Se você tem algum problema de saúde, por exemplo, tem diabetes, não pode comer açúcar, né? Mas come esse adoidado, porque ainda não parou para identificar por que eu estou fazendo isso, se isso está me fazendo mal. Então, começar a parar antes de comer, eu preciso disso, isso é importante para mim, começar a trazer para a razão e não para o emocional, porque às vezes são fugas que a gente busca, né, de querer ter as coisas, o consumismo exagerado, né? Tem pessoas que compram como eu cheguei, por que eu fui comprar tanta coisa? Nem gostei disso aqui, né? Então, primeiro tem que identificar o que está levando a esses tipos de comportamento, né? Para isso existem os terapeutas, né? Para nos auxiliar a encontrar a causa, porque tudo isso é efeito. E toda mudança exige esforço, e às vezes dói. Dói porque, como a Sandra falou, né? Às vezes as pessoas se afastam, os amigos se afastam, né? Mas a gente precisa ver que a gente tem que cuidar da nossa alma. Porque o corpo todo mundo está vendo, né? Todo mundo cobra. Mas ninguém cobra a melhoria da alma. Aí a gente tem que ver, né? Eu tenho que dar satisfação para o horizontal ou para o vertical. Né? Mas a Teresa falava isso, meu compromisso é com ele, não é com ele. Deixa eles falarem o que quiser. Mas a gente não quer ficar mal na fita, né? Como se diz. Aí embarca, né? Adolescente faz muito isso, né? Tem que fazer o que todos os jovens estão fazendo para ter um grupo. Só que hoje os jovens estão fazendo coisa que não é para fazer. Então vamos ver alguns acolhimentos que Jesus passou. Primeiro deles, o João Batista, né? Como é que ele acolheu Jesus? Primeiro no ventre, né? Quando Maria foi visitar sua prima Elizabeth ou Isabel, ali ele já mexeu, falou, chegou Jesus. Ela não entendeu a mensagem, né? Mas era isso que o bebê estava falando, o Espírito. E quando chega, né, ele reconhece a grandeza de Jesus,
tão grande que eu não sou capaz de desatar-lhe as sandálias, que como era hábito fazer à época, né? Ou de vestir as suas sandálias, né? Ou caminhar por onde ele vai caminhar com essas sandálias. Então, isso é reconhecer que o outro é maior. E nós temos uma coisa chamada orgulho, que a gente não quer ficar por baixo. A gente não reconhece a grandeza do outro. Aí vem a ironia, né? Vem o sarcasmo, né? Ah, você não é tão bom assim. Você está querendo o quê com isso? Você vai candidatar ano que vem? Né? Porque não é, a gente não aceita que a pessoa seja melhor do que a gente. Por que que a gente faz isso? Tem que fazer colocar a mão na consciência, né? Por que que eu tenho determinados comportamentos do mundo nessa idade? Né? Porque muitos aqui já estão numa idade para mudar a forma de ser, né? E já está acabando o tempo. A ampulheta já virou, tem mais areia embaixo que em cima. Não vamos esquecer disso. Eu fico pensando que um pouco da raiz desse comportamento vem da nossa infância, até mesmo terrena. Né? Você vê que hoje a gente tenta ter uma relação pais e filhos mais horizontal, mas ela sempre foi muito vertical. Né? Então, assim, meu filho não tem valor, ele não é nada, eu sei mais, eu estou ensinando, eu estou mostrando. Então, a gente já começa daí. Né? E aí, quando a gente cresce, a gente vai repetir o mesmo modelo. São os grupos, né? Grupos sociais. Começa na família, depois vai para a escola, vai para o trabalho, vai para o grupo de amigos, vai para a religião. E a gente vai absorvendo tudo. Só que, igual eu falei, nós já estamos numa época para falar, peraí, será que tudo que me ensinaram é verdade? É assim mesmo? Eu preciso fazer o que todo mundo está fazendo? Né? Esse dia eu estava relendo o livro Memória de um Suicida, e tinha uma frase lá que me chamou a atenção. A vida não é feita só de pão e moedas. Olha só o que se tornou a nossa vida. Né? É moeda para ganhar o pão, né? E achar que é feliz com isso. E segunda-feira? E o além-túmulo? Ninguém nem para pensar, nem quer conversar a respeito. O Espiritismo é o único que fala sobre a morte o tempo todo. Porque é para lá que estamos indo. Ninguém vai ficar. Sabe que Não é uma questão de opção. em junho, eu estava ajudando meu filho no Gigano, e a gente tinha um quadro que tinha que ter um caixão. A gente fez um caixão. O caixão estava na minha sala. Eu fiquei muito impressionada como as pessoas tratam aquele objeto com medo, com susto. E tinha gente que não queria ficar nem ali. Eu falei, gente, é a última casinha da gente, do corpinho, aí, ó. Ai, credo, para de falar isso. Enquanto eu não tirei aquele caixão da sala, não me deram sossego. É só um caixão. Vou mostrar para você tudo. Pois é. Então, o medo da morte está no inconsciente coletivo por toda a história, né? Que se fala sobre a morte, a religião tem muita responsabilidade nisso, né? Tem um julgamento, tem um inferno. Como a gente sabe que não vai para o céu, o que nos resta? Então, o medo, né, de fracassar nesse vestibular, a gente morre de medo de tocar no assunto. Aí o Espiritismo fala, não tem inferno, venham para cá, aqui não tem inferno, aqui tem consciência pesada ou leve, aí é de cada um. Que a gente vai dar de cara, não com o demônio do outro lado, mas com a nossa consciência. Se ela estiver pesada, fica feia. Né? Se ela estiver mais ou menos, dá para encarar. Olha quem recebeu Jesus, os discípulos, os alunos, né? Os irmãos André e Simão, depois Tiago e João, deixaram as redes e o barco e o seguiram. Claro que isso é uma síntese, não foi bem assim, né? Está trabalhando, aí vem Jesus, espera aí, deixa tudo ali e vai. Isso aí para encurtar a história. Mas eles aceitaram. O que é o pão e o barco aqui, a rede? A matéria, o trabalho, pão e moedas. Quando eles viram, né, que ali tinha uma opção de vida verdadeira, eles largaram, né, os seus afazeres ali do trabalho material e foram para um trabalho, que também era trabalho, espiritual. Né? E isso, para eles ali, foi toda uma mudança, né, do resto de suas vidas.
Mas agora nós fizemos isso. Quem está aqui deixou seus afazeres, né, domésticos, materiais, né, e veio aqui para o espiritual para ouvir Jesus. Por isso que é diferente estar aqui e estar em casa. Porque em casa a gente fica na matéria, no barco, na rede, né, com ideias materialistas, porque come uma coisa, é material, né, vê, distrai com outra coisa. Tem gente que assiste com televisão ligada, então não sabe o que assiste. Então é diferente estar aqui, como eu falei no início. E aqui estamos deixando o barco e a rede para ouvir Jesus. E a partir do que se ouvir, tomar uma decisão. O que dá para fazer na minha vida ainda enquanto estou aqui? Pode falar, gente. Não é palestra, não é conversa. Isso aqui é só um roteiro. Vou falar uns nomes aqui para conversar comigo. Fala, Rogério. Acorda, Rogério. Hã? Denise quer falar. Agora, Jesus quer ser recebido. Olha o que ele falou. Vinde a mim, né? Venha me receber, né? Principalmente você que está cansado, sobrecarregado, não aguenta mais a vida, acha que não deveria estar aqui nessa vida, acha que já cansou. Venha até Jesus, porque nele está o descanso da alma, para a gente acordar. E ele nos propõe um jugo, né? Aquele que se colocava em cima, né, do dorso do boi, para um andar do lado do outro e seguir para onde eles tinham que seguir. Isso Jesus faz com a gente. Nos conduz pela vida de forma leve e coloca no carro de boi que a gente está puxando um fardo leve. Mas o que a gente faz? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Né? Como a Lili falou, do dia a dia. A gente tem um sino na cabeça, que fica assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer, tem. Fico o tempo todo ouvindo tem do sino, porque a gente acha que tem que fazer tudo. Será que precisa mesmo fazer isso tudo? Dar conta disso tudo? Cadê o nosso descanso? Né? Quando que a gente para olhar na janela e contemplar o céu azul, ou contemplar a chuva caindo, formando poça, olhar a natureza. Esse tempo para a gente estar com a natureza, que a gente sente falta disso. Quanto tempo a gente não anda descalço sobre a grama? Né? E o pior é não achar falta disso. Também tem os tipos de comportamento que a sociedade espera que a gente tenha. Eu tenho um colega que é espírita e perdeu uma sobrinha em um acidente absurdo de carro, como todos os acidentes são. E ele, espírita que é, chegou a hora dela, fez o que tinha que fazer, acolheu a família, acolheu todo mundo, blá. Os colegas, nossa, como ele é frio, nossa, que isso, o menino morreu, ele está aqui, ele tinha que guardar os dias, não sei o que lá. Não, gente, não é assim. Além das coisas que a gente puxa para a gente, o fardo fica pesado porque a gente acha que tem que responder a determinado comportamento, determinado jeito de ser em sociedade. Não tem. Aí tem que se blindar, né? Agora é a hora de se blindar. As pessoas não entendem que existe um choro para dentro. Elas querem ver a gente descabelar, chorar, debulhar em lágrimas, mas às vezes a gente, né, não está fazendo isso, mas por dentro o coração está rachado. Está chorando por dentro. Né? Está doendo, mas não precisa fazer escândalo, não precisa fazer show, espetáculo. As pessoas querem o espetáculo. Né? Olha, todo mundo ali em cima do caixão, por que você foi? Isso é carpideira, gente, né? As pessoas gostam de carpideiras. E não, né? E o sentimento é de cada um. Né? Ninguém tem nada com isso. Carlos, Oi. E pensando enquanto você está falando, né? Quantas das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, nós realmente estamos lá? Sim. Hoje, né, a gente estava conversando no café e meu pai brincou, não lembro nem que eu almocei, né, nem o café de ontem. E eu fico pensando assim, poxa, é assim que eu quero viver? É assim que a gente tem que viver? Sem lembrar o que a gente comeu no almoço, sem lembrar o que a gente comeu no café? Porque isso quer dizer o quê? A vida está passando, e eu estou passando por um trator na vida que eu não estou nem olhando que alimento eu estou me alimentando. E valorizar cada momento. A gente percebe isso quando
fica pensando, será que eu tranquei o carro? Né? Porque você faz no automático, né? Ou aperta no automático ali, como você faz muito isso, entra na rotina. A gente se torna um automático também. Então é fazer, se entregando naquele momento e falando com a gente mesmo, eu estou trancando o carro, fechei todos os vidros, está bem estacionado, agora eu vou para o novo. Né? Obrigado. Eu achei muito pertinente essa parte. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso. Quer dizer, Jesus, ele dá uma... Dá a receita. Ele fala, ó, mas peraí, tem um porém, vírgula, aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração. Então, você, para aprender realmente, tem que ter brandura e humildade. Queremos realmente essa brandura? Queremos realmente ser humildes, como ele nos pede? Aí é que vem o nosso titubear. Por quê? O que a sociedade faz com os brandos e os humildes? Isa. Né? Humilha, mas você quer ser humilde? Né? Não convida para as festas. Não, fulano é humilde, fulano é simples, é brando. Então a gente está numa sociedade que às vezes a gente acha que está errado, que é a gente que está errado. Né? Seguir Jesus, fala em Jesus em algum outro lugar que não seja um ambiente religioso, a pessoa vai rir. Né? Na festa de empresa agora que tem, né? De confraternização, antes do amigo secreto, fala para o pessoal, gente, vamos fazer uma prece de agradecimento aqui no trabalho e olha para a cara das pessoas para ver quem que aceita. Né? Então, num país cristão, as pessoas não querem falar de Jesus. Então, os obsessores fazem a festa, porque a gente abre a porta para eles, porque não quer ser brando e humilde, né? E sofrer com isso. A questão de Jesus era essa, né? Ele sofreu por Chico Xavier, né? As pessoas riam de Chico Xavier, da sua roupa, da sua peruca, mas quando precisava ia lá, né? Depois saía falando mal. Essa é a nossa sociedade, e a sociedade somos nós. Então, isso que o depoimento que a Juliana deu aqui é justamente isso. Espera aí, o que eu estou fazendo que a sociedade me ensinou a fazer, que eu não deveria mais fazer? Porque eu não preciso mais fazer, que eu não preciso que as pessoas me aceitem mais como quando eu era jovem. Agora, eu tenho que me aceitar e saber o que é que eu estou fazendo aqui ainda. O que há para fazer daqui até o caixão. Né? E não adianta, né? Não adianta sentar e esperar a morte chegar. Vamos esperar trabalhando. O que há para fazer? E todo trabalho é sempre visando o bem do outro. Né? Isso que ele ensinou. Não. Eu fiquei pensando assim também, um outro complicador para nós ainda não, né, inferiores ainda, imperfeitos, ser brando e humilde significa aceitar os desígnios de Deus, que a gente não quer. A gente quer que a nossa vida seja pão e moedas, né? A gente quer que a nossa vida não tenha dificuldade nenhuma, que a gente não tenha nenhuma doença, que a gente não passe por nada, que seja tudo bom. Seria ótimo, mas seria valoroso, né? Seria justo, né? E para ser brando e humilde de coração é preciso aceitar. O Evangelho fala, né? Resignação e obediência, consentimento da razão e consentimento do coração. E brandura ou mansuetude é tão somente o contrário da violência, que é outro depoimento aqui. Você pode chamar a atenção do filho sem a violência da pomada. Né? Por isso que eu gosto de ler biografias daqueles que conseguiram, para a gente ver que é possível. Muitos, além de Jesus, conseguiram, né? Ter uma vida mais branda, mais justa, auxiliando as pessoas. E receber Jesus sem barganhar. Eu vou ser religioso, que aí Jesus está vendo que eu sou religioso, estou sempre aqui no centro, não vai deixar acontecer nada de mal na minha vida. Olha que pendurado. Pois é. Frustração, tá certo. Então, não é que a gente se tornando religioso, aceitando Jesus, não vai ter problema. O que vai mudar, como eu falei, o olhar em relação ao problema. Não olhar o problema como castigo, mas como oportunidade de crescimento.
Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco, dizia, né, nos seus livros, sofrimento e dor são alavancas para a evolução intelectual e moral do espírito. E é do que a gente quer correr. Então, se não tiver sofrimento, não tiver dor, não tiver, até muda o nome de problema para desafio, não tiver um desafio, eu não cresço. Porque eu vou ficar do mesmo tamanho. A gente só cresce ou se reconhece diante de um desafio. Só ver se eu sou capaz de aprender a dirigir. Entra na autoescola, né? Faz as barberagens todas, um dia sai dirigindo. Andar de bicicleta, nadar, tantas coisas que a gente, no primeiro momento, acha que não vai conseguir, falar aqui na frente. Né? Questão de, sim, eu quero, porque eu tenho um propósito com isso. E quando a gente diz quero, levanta um exército de espíritos e dizem, vamos, estou com você, para o bem, mas também para aquilo que não é bom. Sempre temos companhia, né, para nos auxiliar. E é interessante essa passagem aqui dos privilégios, porque Jesus estava, né, só andava, né? Então, nas suas caminhadas com os discípulos, ele ouviu a conversa deles, falando, né, nossa, quem será que Jesus gosta mais, ou qual que é o melhor entre nós? É Pedro, que é o mais velho? É João, que é o caçulinha? Né? Quem é o melhor aqui de nós todos? Porque isso é do humano. Né? Todo mundo quer ser o queridinho da mamãe e do papai. Né? Principalmente família de vários irmãos. Quê? Acabaram de contar, eu não vou contar isso. Com esse negócio da gente mudar, do afastamento, que causa, que você não falou e tal. Acabei de contar para ela que a gente viajou, os 4 filhos e a minha mãe. E o rapaz perguntando, quem que eu queria? Quem que é eu? Eu não sei o quê, quem que é não sei o quê? Aí tá chegando a minha vez, eu sou a chata. Mas por que eu sou espírita? Detalhe, minha mãe também é espírita. Agora, você me fez lembrar a pergunta que às vezes os pais fazem para a criança, né? Você gosta mais do papai ou da mamãe? Você acaba com a criança, né? Muita maldade, porque para ela não tem essa divisão, mas a gente quer ser, se é o pai que pergunta, ele já fica assim, é o papai, né? É o papai, né? Já fez isso, Vinícius? Olha só. Eu não fiz, você fez maldade. Tá vendo? Ele teve a resposta. E aí, Jesus, ouvindo isso, né, quando chegou lá, que eles descansam, aí ele vai devolver, né, respondendo para eles. Ah, vocês querem ver quem é o maior? É aquele que mais servir. E isso, para a nossa sociedade, também dói, porque servir lembra escravo, trabalho escravo, desde a Grécia Antiga. E isso está no nosso inconsciente, trabalho para todo mundo fala, eu quero ser rico para não precisar trabalhar. Eu quero ser chefe porque o chefe não trabalha. Eu quero ser o dono da empresa. Então, a gente quer aposentar para não fazer mais nada, ficar só deitado na rede. Então, para a gente, trabalho ainda é tão pejorativo quanto a morte. Né? Então, a gente tem que mudar o nosso olhar. No Livro dos Espíritos, terceira parte, as leis morais, uma das leis é a lei do trabalho. Toda a natureza trabalha. Por que nós, né, que temos consciência do trabalho, não queremos trabalhar? E só é trabalho para a gente quando é remunerado? Né? Então, quando você... E dentro do trabalho remunerado, quando é que você realmente se doou para o trabalho? Né? Porque tem gente que trabalha só para o dia do pagamento, então é feliz meio-dia, porque no outro meio-dia ele está gastando todo aquele dinheiro que ele gastou. Né? Então, você está ali, aí o salário passa a ser o fim. Na verdade, deveria ser um meio, e o fim, a finalidade, você estar nesse trabalho, contribuindo, sabe com quem? Não é com o chefe, é com Deus. Porque Deus nos colocou aqui para acabarmos de construir o planeta que não está pronto. E cada um faz isso na sua profissão. Né? Se não tivesse os pedreiros, o engenheiro que fez a planta dessa instituição, né? Onde nós estaríamos? Então, todo mundo tem o seu valor de trabalho, né, para cada um, né, com a sua pecinha, montar o quebra-cabeças do mundo todo. Então, isso também nos ensina. Então, a gente, nessa idade que nos encontramos, de adultos, não é de velho, não, de adultos, a gente tem que colocar a mão na consciência e falar, muita coisa do que me ensinaram
era mentira ou não era como eu aprendi. E está na hora de mudar isso tudo. Da morte, do trabalho, né, de Deus, de Jesus. Como é que colocaram isso na minha cabeça e até hoje eu não tirei? Principalmente porque foi uma autoridade, né? Esses dias até minha mãe tem mania de falar assim, você toma café com leite quente, não pode olhar no espelho que vira a cara para trás. Aí esse dia eu falei para ela, mãe, a senhora ainda acredita nisso? Mas foi minha mãe que falou. Olha, ela nunca viu, né, nesses 90 anos de vida, ninguém vira com a cara para trás. E continua acreditando uma coisa que a mãe falou. E a gente é assim, porque foi o líder religioso que falou, foi meu professor que falou. Então a gente, né, nós estamos na mitologia ainda. Né? A autoridade falava da mitologia e aquilo na época era uma verdade. E hoje a gente vê como algo, né, ridículo, mas para a época, que estava educando as pessoas ignorantes, muito mais do que hoje, até na época de Jesus, quem eram os profetas? Né? Chegava alguém e falava algo diferente, as pessoas, nossa, né, todo mundo ignorante. Né? Vamos ouvir que ele trouxe uma boa nova, uma novidade. Por isso que tinham, né, todos tinham o seu grupo, até hoje. Né? Olha os líderes religiosos aí, né, com estádios lotados, querem ouvir. Mesmo no Espiritismo, Divaldo Franco lotava estádios, né, porque tinha uma força na sua fala. Aí as pessoas, né, trabalhavam o dia inteiro, que serviço pesado, né, de escravizados, e à noite iam ali ouvir aquele profeta, porque é como hoje, chega em casa cansado, liga a televisão, né, liga o computador, que você quer distrair. Na época não tinha luz, não tinha nada, vamos ouvir alguém que está trazendo algo novo. Aí iam lá, ouvir Jesus. Tá? E mais outra coisa, por mais de 1000 anos, todos os judeus estavam esperando o Messias. Aí qualquer um que falava diferente, ele deve ser o Messias. João Batista também foi confundido, né? Até que ele falou, não, eu não sou o Messias, mas eu vou anunciá-lo. Né? Isaías era profeta também e anunciou 700 anos antes que o Messias viria. Então, quando eles foram lá, vamos ouvir esse Messias, vamos ver se é ele mesmo. Né? Até mesmo nessa série, né, The Chosen, né, que está passando aí, toda hora eles falam, será que é ele? Né? Eles estão andando com eles e têm dúvida. Né? Será que é ele? Você é o Messias? Né? É você mesmo? Olha, de cima embaixo, assim, mas é você? Porque a gente tem uma expectativa da matéria, igual os espíritos, né? Quando o Chico falou que o Emmanuel tinha reencarnado, o pessoal já fica assim, né? Nossa, será que ele vai ser ministro, presidente, né? Governador de São Paulo? Mas ele está lá numa comunidade, fazendo o trabalho dele invisível, ele não quer aparecer. O espírito superior não quer assinar a obra. E a gente quer, né? Lá pegar o toque, tirar foto. Por que ele veio com a prova de humildade, né? Sendo colocado num coxo de alimento de animais, né? Tinha que nascer no castelo. Então a gente ainda tem essa visão da matéria. Se é importante, tem que ser rico, tem que ser famoso, tem que estar em destaque. O pobre não, o pobre eu não quero. Por que a gente faz isso ainda? Né? Tem que dar um basta na nossa forma de pensar e mudar o nosso olhar. Senão a gente vai continuar reencarnando e não sai do lugar, porque não é quantidade de reencarnação que faz o espírito evoluir. É a qualidade, é o que se faz em cada encarnação. Não sai do lugar, fica repetindo as mesmas coisas. E a gente tem tendência a repetir, só ler a literatura espírita. Quantos, né, que vêm várias encarnações juntos e fazem a mesma coisa, separam. Vem de novo, faz a mesma coisa, separa. Porque é muito forte em nós repetir as coisas. Então, ele era aquele rei aguardado há séculos, né? E iam lá para ouvir, e vinham de todos os lugares. E ele foi recebido por aquela família em Betânia, né? Seu amigo Lázaro, com as suas irmãs, Marta, Maria. E quando ele chegava na casa, né, é como quando chega uma visita, ela quer contar as novidades, o que ela tem feito, né? Então, ele fazia isso. E a família não tinha medo dos vizinhos em recebê-lo, né, e dizer que o amava. Ele era como um membro da família. E aí,
Amélia Rodrigues vai dizer, ó, quando ele chega à casinha, risonha e franca, Lázaro o espera na porta e o saúda. Paz convosco, mestre, enquanto beijava o amigo querido, que era costume da época. E aí Jesus começa a contar, né, de onde ele tinha vindo, o que ele tinha feito, quais são os seus planos, e Maria fica ali, né, nossa, né, interessada nas novidades e bebendo ali da fonte, né, e a Marta ali cuidando das coisas materiais, e ainda chega para ele e fala, né, Jesus, fala para Maria me ajudar, que eu estou cansada. E Jesus fala, Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Ele está falando para todos nós. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Porque a casa que ela estava arrumando, que vai ficar brilhando, no outro dia está precisando limpar de novo, e de novo, e de novo. Agora, as palavras de Jesus são as palavras de vida eterna, do 5º livro da série Fonte Viva, que tem esse título, Palavras de Vida Eterna. Uma vez aprendida e apreendida, para nunca mais. Então, isso é que falta. A gente conhece o Evangelho, conhece a história de Jesus, mas o quanto que a gente aprendeu e arquivou no perispírito para todo sempre. Às vezes a gente só acha bonito e só vai assimilar se imitar. Né? Quando a Lili falou no início aqui que nessa época todo mundo fica bonzinho, né? Quer ajudar as pessoas, né? Vê até os pobres para ajudar. Por que não é Natal o ano inteiro? Porque nessa época a espiritualidade está preparando essa vinda de Jesus e toda a sua pleiade para dar um movimento na mente das pessoas. É quando o nosso mentor fica mais próximo, nos inspirando a pelo menos uma prece no dia 25. A lembrar de Jesus um dia no ano, pelo menos. Então tem toda uma preparação espiritual, por isso que as pessoas se sentem tocadas em auxiliar as outras. Isso aí é um trabalho da espiritualidade que acontece, né? E nos outros. E aí a espiritualidade acha assim, bom, se em dezembro eles conseguiram entender e fizeram, de janeiro a novembro vão fazer também. Tem o brasileiro com o carnaval logo depois do Natal. Mas é para dar alegria, é para dar alegria para as pessoas, música, dança, Natal não é, o problema do carnaval não é a festa, é a intenção de quem vai àquela festa, né? Agora, se for só para dançar e ouvir a música, não é pecado, não. Olha lá, os vencedores do mundo, enquanto vivem, estão inquietos, né? E quando atravessam o umbral do túmulo, estão sempre vencidos. Olha essa frase de Amélia Rodrigues. Então, a gente quer vencer no mundo, não vencer o mundo. Quem vence no mundo, fica no mundo. Está lá na lápide. Aqui jaz o doutor, né? O pós-doutor, o presidente, fica tudo na lápide. Às vezes eu fico pensando, né? Esses artistas muito famosos, o Elvis Presley, o Michael Jackson, o que eles estão fazendo do outro lado? Porque a fama toda estava aqui, né? Lá ele não chega com essa fama. Aí, como é que ele vai lidar com isso? Isso é perigoso também, né? A pessoa é muito famosa, todo lugar que vai, todo mundo conhece, chega lá do outro lado, cadê meus fãs? Né? Aí já começa a consciência a pesar. Era muito importante mesmo essa fama, né? Quantos eu consegui ajudar com a minha fama, né, com o meu talento. Por isso que a Lili só toca aqui, porque aqui ela está ajudando a vibração para encontrar do outro lado. Atados às amarras da retaguarda, olha o que a gente faz com a gente. A gente fica no barco, nas redes, a gente fica enrolado nas redes, a gente não solta para seguir Jesus. Né? Somente os que conseguem vencer o mundo e suas alucinações, que é essa ilusão do mundo, ascendem verticalmente no rumo da glória espiritual sem infortúnio, sem miséria. Então, se a gente não se prepara para o além-túmulo, a gente vai se dar mal. Desculpe falar, mas é assim que a literatura espírita nos... Eles vieram de lá nos contar. Né? Só ler o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, né? 4º livro da série, porque ali os espíritos contam, tem um grupo estudando aqui na quinta-feira, conta quem eles eram, o que eles faziam, como foi a desencarnação e o que eles encontraram do outro lado.
A série André Luiz, né? 13 livros só para falar do lado espiritual, filmes que tem aí. Por que a gente não acredita? Vai esperar chegar lá para acreditar? Né? Não adianta acender vela, não, porque a vela não acende nada para o espírito. A luz é de dentro para fora. Aí você vai ler outro livro, né? Voltei do irmão Jacó, que o Vinícius já falou aqui, está no canal. Como é que um centurião, né, que comandava 100 homens, acostumados a dar ordens, né, faça isso, faça aquilo, e vão para lá e vem para cá, chega lá e se humilha aos pés, né, de Jesus, dizendo para ele que tem um servo, né, doente em casa e gostaria que ele curasse. Olha essa gravura. Olha o orgulho que teve que ali, né, ser eliminado para ele se abaixar à frente de uma pessoa simples, né? Não era doutor, não era rei. E aí ele diz essa frase, né? Que é lapidar, né? Não sou digno de que entre sob o meu teto ou na minha casa, mas somente te expresse por palavra e o meu servo será curado. Nós já somos dignos que Jesus entre na nossa casa? Já estamos procurando pela sua palavra para nos curar? A palavra de Jesus cura. Por quê? Onde está a palavra dele? No Evangelho, no Novo Testamento. Quando a gente lê e acredita e assimila, aquela vibração faz efeito dentro de nós, né? Faz a mudança, porque a cura não é do físico. As pessoas ficam correndo aí atrás de milagre, está doente, tem que alguém curar. A doença faz parte do processo, né? Então, o que tem que curar é o espírito, porque toda doença é reflexo do espírito dessa ou de outra encarnação. Né? Vai expurgando, vai para fora, e aí chega no corpo. E aí eu tenho que pensar, né? O que é que eu posso ter feito para estar assim e agradecer por estar assim, que nós estamos já redimindo algo que eu fiz lá atrás, por ignorância ou forçado pela sociedade e que não deveria. Então, que agora, com essa doença física, eu possa mudar o espírito. Tem gente que fica aí à beira da morte e quando volta, ai, que bom, né, que Deus me curou, e vai fazer a mesma coisa. Não pensa, nossa, por que que Deus me curou? Por que que eu não fui? Porque eu tenho que fazer alguma coisa que ainda aprender a ser bom. Então começa a fazer coisas boas, em agradecimento pela cura. Porque às vezes a gente nem agradece. Agradecimento não é andar de joelhos, subir na escada, ir a pé daqui, lá não sei aonde. Isso aí Jesus não está nem aí. O agradecimento é fazer pelo outro o que a gente recebeu. Não, se eu receber a cura, que eu ajude a curar o outro, sendo mais amigo, sendo, né, estar para o outro, estar com o outro, ser caridoso. Esse é o pagamento que Jesus espera que a gente faça e não faz. A própria mulher hemorroísta, né, ela recebeu o que de Jesus? Ela pegou um pedaço dele para ela, quando ela encostou nele, nos seus fluidos, ela retirou o fluido dele e curou uma hemorragia de 12 anos. Só que a cura dela não foi do corpo, porque a partir, olha lá, o que diz Amélia Rodrigues? As inefáveis emoções daquele instante despertaram-na para a realidade. Depois de conhecê-lo, encontrar a vida. Estar longe dele significava perder a vida. Necessitava abandonar tudo e segui-lo, que foi o que ela fez. Ela se tornou uma daquelas mulheres que seguiram Jesus até a cruz. Porque os homens sumiram, as mulheres que estavam ali, aos pés da cruz. Então, a cura dela não foi o físico, foi o espiritual. Mas usou o físico para ela chegar até ele. E é essa, né? Toda doença é para a gente deitar e olhar para cima e falar, ai meu Deus, você está aí, né? Porque quando a gente está olhando para frente, você olha só o horizontal. Quando você está doente, que você deita, você olha para cima, você é obrigado a olhar para cima. E aí pensar o que é que existe lá em cima, o que existe além da vida. Que bom que pense.
né? Senão vai vir outra doença, outra doença. Então a doença não é para matar ninguém, é para salvar da gente mesmo, né? Olha esse encontro também. Tanto Jesus recebeu Nicodemos, quanto Nicodemos recebeu Jesus, né? E recebeu uma lição dele, né? Naquela expectativa de querer uma resposta, de um espírito que já estava cansado das glórias mundanas e saturado da bajulação, porque ele sim era famoso no mundo, era doutor, era importante lá no Sinédrio. Então as pessoas, sinceras ou falsamente, ficam lá, né? Ô, doutor Nicodemos, passa por aqui, joga o tapete vermelho. E ali ele estava nu, na frente de Jesus, querendo entender a própria vida, né? E Jesus estava ali, ó, sereno, ouvindo o espírito que estava na frente dele. Para ele não era um doutor do Sinédrio, era um espírito necessitado de uma resposta, né? Aí a Amélia Rodrigues vai colocar essa frase, ó: Jesus é o hífen de luz entre os mundos em litígio, o espiritual e o material. E aí para de falar elo de ligação, né? Hífen é mais bonito, né? Então Jesus é essa porta, né, entre o espiritual e o material. Ele veio para isso, para nos mostrar que é verdade, existe um mundo espiritual. Por isso que ele falou, meu reino não é desse mundo material, que vocês morrem por causa dele. Meu mundo é espiritual. Prepare-se para vir para o meu mundo, se espiritualizando. É difícil entender isso? Teoricamente, não, né? Por isso que a gente tem que vir ao centro toda semana para ver se a gente se convence que é assim e se converta para uma vida melhor. Senão a gente só acha bonito, bate palma como se fosse um teatro, um espetáculo. Pode falar, gente. Fala um pouquinho. Não, eu acho que a vida ela tem que ser um espetáculo, mas não somente. um circo, né, vamos dizer assim. Então, precisa ser uma peça teatral onde nós sejamos, né, os atores principais, não o material. Jesus foi recebido e convidado para um casamento, né? Assim que ele começa. Que casamento é esse? O casamento do céu com a terra, né? Tem isso na mitologia, né? A mãe Gaia com... Não fala não. Então é o casamento do espiritual com o material, né? E ele estava lá. E a mãe diz para ele, eles não têm vinho. E aí depois, né, que acontece todo aquele fenômeno que nós conhecemos, o chefe ali, né, da festa foi ao dono da casa e fala, nossa, vocês deixaram o bom vinho para a última hora, né, para o final. Então veja, quando a mãe fala, eles não têm vinho, então o que eles tinham? Só água. A água é sem cor, sem cheiro e sem gosto. Essa era a vida antes de Jesus. Quando vem o vinho, nós temos cor, sabor, odor e alegria, né? A pessoa bebe um vinhozinho, fica alegrinha, né? E o vinho, o bom vinho, é Jesus. Ele veio dar cor, sabor, perfume e alegria na nossa vida, nesse casamento do céu com a terra. Então é esse vinho que ele falou na Santa Ceia, que ia espalhar pelo mundo, não é o vinho garrafa. As pessoas são muito literais ali para interpretar as coisas. O vinho é o seu espírito que espalhará sobre a terra. E a sua doutrina é o pão que ele distribuiu ali. Então não é para ficar comendo pão e tomando vinho que vai ser religioso. É simbólico. As pessoas ficam no símbolo, né? Não transcende a palavra. Aí não entende nada. Aí acha que se eu ficar fazendo isso toda vez, né? Aí eu estou no céu. Aí que você está na terra, não é? Então, e a outra frase de Maria, né, quando ela fala para os serviçais, faça tudo o que ele disser. Ela está falando para todos nós. A partir dele, para que o vinho seja, né, entre em nós, devemos fazer tudo que ele disser. Nossa bilha, né, nossas talhas estão cheias de água, sem cor, sem sabor, né, sem odor. Coloque Jesus que tudo volta. Não tem outra.
outra receita de vida, não? E ali começa os seus sinais de vida e começa a sua missão na Terra. Tem bastante coisa. Nossa, fazer duas parece. Dá. Dá pra receber Jesus Deixa para o Natal do ano que vem. Natal do ano que vem. Eu termino com esse, né, que nós conhecemos bastante. Como é que Saulo de Tarso, também muito importante, doutor da lei, recebe Jesus. Aproximando-se de Damasco, ele vê uma luz que brilha ao redor dele e pergunta: quem és, Senhor? E recebe essa resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então ele fala para nós: parem de me perseguir e comecem a me seguir. Foi o que Paulo fez. E qual foi a mudança dele? Mudou até o próprio nome, né? De Saulo para Paulo, né? Quer dizer, pequeno. E ele não conseguiu mais ser o que era, totalmente materialista, a partir dessa recepção. Então, quando a gente realmente receber Jesus, nós vamos falar o que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Aí a gente entendeu. Até então, ficamos na periferia. E aí Jesus pergunta: já pode passar os letreiros. Vamos ler, gente. É um livro lindo, que eu tirei essas falas de Amélia Rodrigues, chamado Primícias do Reino. Depois tem mais 10, que ela só fala dele, porque ela caminhou com ele como uma das mulheres. E o Novo Testamento. Se a gente quer conhecer Jesus, leia o Novo Testamento. Não dói, não. Então, vamos conversar com ele? Aproveita que ele está aqui do lado. Mais uma vez, Senhor, ouvimos o teu chamado, o teu bater à nossa porta, pedindo asilo, pedindo para nascer, como outrora fizera José, para que nascesse na casa do pão, em Belém, e fosse colocado na mesa dos animais, que somos todos nós, como um alimento para o nosso espírito. Mas como outrora as nossas casas estão cheias das nossas preocupações, dos nossos afazeres domésticos, da nossa perseguição da matéria que se esvai entre os nossos dedos, como uma água que não conseguimos segurar. Mas sabemos que tu és a água da vida prometida à mulher samaritana, à beira do poço de Jacó, e possamos pedir: dê-me de beber, Senhor. Estamos sedentos de ti, saudosos da tua voz, do teu perfume e da alegria de viver que trouxeste à terra. Que possamos, neste Natal, lembrar de ti em primeiro lugar e abrir a porta do nosso coração para que possas fazer morada para todo sempre e possamos dizer que a vida agora vai ser sentida mais do que entendida. Que assim seja.